Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é quarta-feira, dia daquele vídeo sem enrolação, e a dúvida de hoje é sobre Auren Energia, a Auri 3, que é a antiga CESP. Muitas pessoas estão olhando essa empresa porque ela anunciou um dividendo de R$1,50 por ação, o que daria mais de 10% de yield nesse momento. Então muitas pessoas estão fazendo exatamente essa pergunta: será que a Auri 3 ficou interessante? Então nesse vídeo de hoje eu não vou falar para você nem que é boa ou que é ruim, mas eu vou mostrar alguns pontos que você tem que ter em mente na hora que você for comprar ou não a Auri 3. Então fica com a gente, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative aquele sininho de notificação. E enquanto estiver passando aí a legenda, a vinheta, você não deixe de comentar porque é muito importante para a gente. Bom, pessoal, o que eu acho que as pessoas fazem, tá? E por isso que é importante a gente fazer dessa forma. Eu acredito que as pessoas veem algum site, sei lá, pode ser nos fundamentos, pode ser no Status Invest, pode ser no Guia Invest, não importa. E aí elas pegam e olham assim: puxa, olha, a Auri 3 está só com 5,59 preço sobre lucro e está abaixo de uma vez preço sobre valor patrimonial. Aí logo de cara ele compara talvez com a Eng, que é muito recomendada, por exemplo, entre os analistas. E aí ele vai olhar aqui e vai ver que a Eng Brasil, ó, ela tá 12 vezes e 3,85, ou seja, ele acaba sendo induzido a querer uma ação que talvez ele não conheça em detrimento de outra, porque os indicadores eles estão muito bons, tá? Então eu acredito que muitas das dúvidas que estão chegando sobre a Auren tem a ver com essa automatização, e eu vou explicar agora o que está acontecendo com a empresa, tá? Para quem não sabe, só rapidinho aqui, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte: a Auren, ela foi construída ou constituída a partir de alguma combinação de negócio entre ativos lá da Votorantim e da CESP antiga, né? A própria Votorantim já tinha, então era Votorantim mais o CPP, e a gente consegue chegar aqui aos ativos da Auren, tá? Uma coisa que eu sempre olho quando eu estou diante de uma empresa de concessão de energia é o vencimento dessas concessões. Como vocês podem ver, nesse sentido aqui a Auren está ótima, até o Auren, eu nem sei como é que fala aqui o nome, porque é uma empresa nova. E aqui ativos em construção e o pipeline. Para vocês terem uma ideia, é uma empresa que tem mais aqui hidrelétrica, tá aí com algum investimento em eólica, e aqui ó, em fase avançada de construção 0,4 gigawatt. Enfim, tem mais 1,7 gigawatt em desenvolvimento de fonte solar. Como vocês podem ver, é uma empresa que está tentando fazer a mesma transição que a AES Brasil fez lá atrás, de sair do risco hidrológico e ir para o resto. Mas vamos agora ao que interessa, que tem a ver com aquele início que eu acabei falando para vocês. O que tem a ver primeira coisa, é isso daqui, tá? Quando você abre o resultado da Auren, você vê algo estranho. Você vê que a empresa, por exemplo, ela tem um EBITDA no ano de 1,8 bilhão e tem um lucro de 2,6. Então quer dizer, depois do EBITDA tem depreciação e amortização, tem despesas financeiras, por exemplo, e mesmo assim ela tem um lucro maior. Quando você vai para o quarto trimestre, fica mais impactante ainda, porque o 520 milhões vira um lucro de 2,4 bilhões. Então isso nos leva a olhar o que aconteceu, tá? Aqui no release a gente consegue entender um pouco. Celebração de acordo judicial envolvendo a indenização da usina hidrelétrica Três Irmãos entre a Auren e a União Federal. E isso diz uma proposta de distribuição de dividendo no valor de 1,50. Quer dizer, é uma proposta de dividendo no valor de 1,50 e a gente já vai dar uma olhada baseado em uma indenização que ela recebeu. Não é baseado em resultados que a empresa teve, tá? Então, se você quer ter uma noção de quanto a empresa está gerando operacionalmente de resultado,
fica aqui com a gente. É claro que ao longo dos próximos anos deve crescer, ela está em desenvolvimento e etc. Mas vamos tentar dar uma olhada, se não tivesse esse resultado extra, quanto seria o lucro e talvez quanto seria o preço sobre lucro da Auren. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, aqui a gente tem o resultado consolidado da empresa. Tá? Aqui a gente tem o lucro operacional antes das participações societárias, 1 bilhão 260 milhões. Aqui, em outras receitas e despesas operacionais, a gente vê a primeira coisa estranha, que é o 487 milhões, muito maior do que 133 milhões do ano passado. Né? E outra coisa que a gente vê demais de estranho são essas receitas financeiras de 2 bilhões 838 milhões. Então, você vê que ano passado, por exemplo, a Auren teve um resultado de 15 centavos. Tá? Se ela tivesse melhorado muito esse ano e tivesse apresentado 40, 50 centavos, quanto ela pagaria de dividendos? Tá? Vamos tentar dar uma olhada nesses pontos aqui, né? Outras receitas e receitas financeiras aqui. Então aqui eu estou nos custos e despesas da empresa. E aí olha só que interessante, ó. Reversão de impairment de ativos indenizados pela União, 634 milhões. Isso está em outras receitas e despesas, por exemplo. Reversão de impairment de ativo imobilizado, 230 milhões. Isso está em outras receitas e despesas. Contratos futuros de energia, 167 milhões. Isso aqui acabou sendo positivo para a empresa. Isso todos os anos devem ter para cima ou para baixo. Isso não tem a ver com o não recorrente. Tá? E além disso, a gente ainda tem aqui reversão para litígios, por exemplo, 59 milhões. Tá? Então esses aqui são pontos que entraram lá em outras receitas não recorrentes e que não vão fazer parte no próximo ano. Então você precisa estar de olho porque isso vai ser menos lucro que a empresa vai ter. Aí a gente vai para outra nota explicativa, que é a nota explicativa número 11. Você vai ver aqui que a reclassificação de ativos sujeito à indenização é de 1 bilhão 717 e a atualização disso 2 bilhões 421 milhões. E você consegue ver esse mesmo número aqui na atualização monetária de ativos indenizáveis pela União. Então, no fundo, o que você teria de resultado aqui seria esse 2.838 menos 2 bilhões e 400, tá? E você teria aqui em outras receitas um valor menor ainda. Tá? Então, provavelmente, você teria aqui um imposto menor também, mas esse lucro aqui atribuído aos acionistas talvez ficaria até menor do que esse lucro daqui do outro ano de 311 milhões. Se botar atribuível aos acionistas controladores, menor ainda. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Provavelmente esse R$1,50 é algo que vai acontecer só uma vez. Se você está entrando por causa desse dividendo, provavelmente você deve tomar na cabeça. Tá? Por quê? Porque a empresa não vai conseguir melhorar o resultado dela tão rapidamente assim. Se você olhar ainda o resultado dela, ó, ela ainda tem muito custo com energia elétrica. Quer dizer, ela ainda precisa adquirir muita energia elétrica no mercado. Então ainda não é uma empresa que, na minha visão, faz sentido se você é uma pessoa que está buscando dividendos. Agora, se você reduz esse lucro daqui, sei lá, vamos imaginar para 300 milhões do outro ano. Isso aqui é 15 centavos por ação. Vamos imaginar, mas só que baixou de 1 bilhão e 900 milhões para 1 bilhão de ações. Então 30 centavos por ação. Tá? Vamos imaginar que seja 30 centavos por ação. Se a gente volta aqui no Status Invest e a gente bota aqui a Auren agora com um lucro de 30 centavos por ação. Qual vai ser esse preço sobre lucro, sabendo que ela hoje está negociada a R$15? Né? 15 dividido por 0,30, ó, preço sobre lucro de 50. Tá vendo? Então quer dizer, tome cuidado com essas empresas que automatizam, elas são ótimas, eu utilizo muitas delas, tá? Mas quando a gente precisa identificar se uma empresa é boa ou não, a gente precisa analisar o resultado. Principalmente quando você tem uma alta tão forte de resultado como aconteceu.
que foi o que aconteceu, né? Uma empresa que tinha um lucro aqui, ó, de 500 milhões em 2020, que tinha 58 milhões em 2021, passa para 2 bilhões e pouco. Você não pode achar que esse 2 bilhões vai ser um lucro que vai acontecer para sempre. Enfim, esses são os pontos que eu queria mostrar sobre a Auren. Espero que ela seja uma boa empresa, acho que muita gente acabou comprando por causa do dividendo. Espero que ela consiga trilhar aí um bom caminho, que ela possa crescer, mas eu não imaginaria novos dividendos desses. Tá? A não ser que tenham outros ativos contingentes que aí realmente eu não analisei essa parte, tá? Mas se porventura depender da operação dela, é uma empresa que não tem condição de pagar R$1,50 e nem próximo disso ao longo do ano. Eu acho que ela consegue pagar aí 15, 20 centavos de dividendo por ano. Tá? Então quer dizer, se o teu objetivo é dividendo, se o teu objetivo é comprar empresa barata, na minha visão, a Auren pelo menos até agora não faz sentido. Abraço, bons investimentos, continuem nos seguindo nas nossas mídias sociais, aqui no YouTube, lá no Instagram também, e essa pergunta veio de uma dúvida lá no Instagram. Então se você tem dúvidas, todo final de semana eu coloco lá uma caixinha. Quem sabe a sua pergunta não é selecionada. Esse é o final de mais um vídeo sem enrolação. Espero que vocês tenham gostado. Nunca se esqueça, construir leva tempo. Abraços e bons investimentos. Tchau, tchau, pessoal.